Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto, o dia depois da divulgação do prejuízo da Petrobras. Então, o papo do vídeo de hoje vai esmiuçar aqui esse resultado, trazer, na minha opinião, os pontos mais importantes para você, acionista de longo prazo da Petrobras. Vamos falar sobre os resultados, vamos navegar sobre aqui a apresentação, sem dúvida nenhuma, mas também vai ter a parte doce, dividendos. Vamos olhar para dividendos, vamos comentar um pouquinho do yield dela em relação às majors, as principais empresas do setor no mundo, e aí eu vou olhar para a ADR, os descontos em dólar, Petrobras, PBR negociada lá na NYSE, dos Estados Unidos, e a gente vai olhar também para a Petrobras aqui, Tupiniquim, descontos, a abertura com volatilidade, e agora continua com volatilidade, uma queda de 1,30%, mas bem melhor do que quase 2,5%, um pouquinho a mais de 2,5% da abertura. O papo do vídeo de hoje, pessoal, tem como protagonista a Petrobras. Vocês estão olhando para o disclaimer, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Bem-vindo ao Clube dos Dividendos, vídeos diários aqui no YouTube. Mas o papo tem o principal objetivo de trazer para vocês um pouco de clareza, alfinetadas aqui que eu vou dar em relação ao resultado, mas principalmente você, investidor de longo prazo, tá? Como construir os seus próximos aportes, já que temos mais um resultado e esse é o mais polêmico dos últimos. Por que não? Vamos lá, pessoal. O que eu acho mais importante? Notícias que fazem preço, tá? Itens não recorrentes. Então, esse slide aqui, ele é um resumo, esse recorte principalmente, é um resumo do que como ancorar as expectativas em relação ao resultado para setembro, outubro e o terceiro trimestre, tá? Então, a Petrobras, assim como o governo no começo do ano, pagou lá os seus precatórios. Pois bem, a Petrobras, incentivada 1000 vezes, sem dúvida nenhuma, pelo governo, também tem os seus precatórios a pagar. A justiça já sentenciado, Esses precatórios somam-se, acho que 45 bi, a gente vai olhar na apresentação, e desses 45 bi tivemos já um adiantamento de 11,5 nesse trimestre, tá? 11,5 não, 15, quase 16 bi, tá? Desses 45, certo? A Petrobras, dentro do seu resultado, teve 23 bi de não recorrente, 23 bilhões. Sendo desses 23, 16 a gente pode colocar, que são esses precatórios aí que o governo agradece bastante, tá? Então, eles chamaram aqui de transação tributária, tá? Isso, quem é da área de direito, por favor, pode deixar um comentário, eu fixo você no topo. Então, efeitos da transação tributária no resultado financeiro líquido foram negativos de 11,5 bi, efeitos da transação tributária na despesa tributária 4,2, perdas oriundas da revisão atuarial do plano de saúde 7. Tá? Então, pessoal, se vocês colocarem todos esses efeitos não recorrentes, vamos lá para 23 bi. Tá? O que Petrobras tem que, por lei, fazer esse pagamento, óbvio que o governo atual quis acelerar ao máximo isso, tá? É política, é bandeira do governo atual, tá? O que a Petrobras sofre, o fiscal brasileiro agradece. Não só por esse precatório, vamos assim dizer, tá? Por ingenuidade minha, mas por falta de conhecimento. De novo, se você for da área jurídica, deixa um comentário, eu fixo você no topo para explicar o que seria, tá? Exatamente no âmbito legal da coisa, essas transações tributárias, que tem o valor total de 45 bi. Tá? A gente está falando aí de metade delas, tá? Pagas um pouquinho mais da metade. Não, bem metade mesmo. Metade delas paga nesse trimestre. Então, é de se esperar mais resultados não recorrentes dos próximos resultados da Petrobras. Então, aqui é uma segunda parte do vídeo. A inicial é para dizer para vocês, pessoal, a Petrobras, sem não recorrente, teve lá entre 17 a 25 bi de lucro, tá? Agora, com os não recorrentes, um prejuízo de 2,5 bi, beleza? E você tende a ter mais um trimestre, se eles vão dar uma pancada no próximo tri ou se eles vão diluir, tá, essas transações tributárias até somar 45 bilhões, certo, pessoal? Então, isso é importante de se ancorar. Não parou por aí os não recorrentes. Teremos mais, tá? Tirando os não recorrentes, que o principal dele é a transação tributária, ou são as transações tributárias, nós também tivemos a Petrobras tomando uma naba, com português bem claro, no hedge cambial, tá? Na variação cambial. Tá? Então você que perdeu dinheiro no dólar futuro, me acompanha nas lives lá com a XP, de repente gosta dos pontinhos e tal, mas vamos supor que você tenha sido um swing trader em contratos futuros, o impacto cambial que a Petrobras tomou teve no lucro líquido, tá? O valor de 2,3 bi de dólar, então quase 10 bi de impacto negativo, tá?
na variação cambial. Então aqui você pode cornetar um pouquinho, mas algo que nós tivemos aí como realidade, o dólar se valorizando muito, né? Uma desvalorização de 11,2 do real. Isso impactou em 2,3 bi de dólar negativo o resultado da Petrobras. Mais 2,1 bi de dólar negativo na transação tributária, tá? E outros eventos exclusivos, efeitos dos acordos coletivos de 2023, contingências judiciais, resultado com alienação e baixas, entre outros, mais 1,3 bi. Então você soma, tá, esse pessoal todo e você vai chegar em um valor em reais bem abissal, né, que ultrapassa os 20 bi de não recorrente. Tá? De olho na transação tributária, porque tem ainda resquício, eu acho que não, pelo meu conhecimento aqui, me perdoe, eu acho que não zerou. Então é de se esperar mais um trimestre, pelo menos, nessa magnitude de não recorrente, ou que dilui-se, ou que a Petrobras vai diluir, tá? Mas com certeza até 2026, pessoal, essa transação tributária vai se sanar. Tá? Então é uma receita que a Fazenda agradece, sem dúvida nenhuma, tá? Mais os dividendos que vai ser pauta do vídeo já já. Tá? Então quero trazer para vocês que no operacional, quando a gente olha para a Petro, ela ainda não conseguiu performar o que a Vale está com cara que conseguiu, que é dentro do ciclo de queda dos fundamentos. A Petro teve um ano a mais de bonança do que a Vale, porque em 2022 Putin me resolve invadir a Ucrânia, e aí petróleo e dólar voaram, e nós tivemos ao longo de 2022 até 2024 pequenos, porém importantes, tristes eventos geopolíticos, guerras, conflitos, tá? Israel, Hamas, Israel, Irã, Israel, Líbano, tá? Que também fizeram inflacionar o petróleo, mas nada como a invasão da Ucrânia. Então a Petrobras lá em 2022, no primeiro e segundo tri, conseguiu ali voltar a subir muito o seu lucro, os seus fundamentos. Saiu lá de 30 bi, tá, para 54 naquele momento, em 2022. Então ela conseguiu retomar um crescimento cíclico que outras commodities, grãos e metálicas não tiveram. Então ela teve esse nuance em 2022, batendo de longe a Vale, né? E aí a Petrobras foi a mais valiosa, foi a principal empresa da bolsa, tudo aquilo bonito. E aí sim, 2023 a gente viu petróleo cair, dólar ceder, e a Petro saiu lá de 54 para 46, 43 bi, 38 bi, 28, 29 bi no trimestre passado, no segundo tri de 2023, 26, 31 no quarto tri 23, voltando a subir trimestre a trimestre, e aí o primeiro tri 24, 23,8, e o segundo tri, pessoal, de 24, coloque ali, tirando essas pancadas todas, você poderia dizer que a Petrobras está na casa hoje, tá? Sem não recorrentes, na casa aí dos 17 a 25 bi, tá? Até um pouquinho mais, 21 a 25 bi de lucro, ou seja, já está estabilizando os fundamentos. A Vale conseguiu já reportar um resultado muito melhor trimestre a trimestre. Tá? A Petro está estabilizando. Bom, estou expondo para vocês os não recorrentes, pessoal. Por quê? Porque a highlight é feia. Petrobras, prejuízo. E aí, pô, se você já não é simpático em nada com o governo atual, já manda bala, critica, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, os jornais financeiros pisam no acelerador porque vende. Né? Você criar uma narrativa, não. Você colocar um fato, não é narrativa, é um fato do prejuízo, tá? Como título, gera muito mais cliques. Só que basta você acessar a apresentação dos resultados e você vai ver ali que muito do prejuízo, ou todo o prejuízo, é da conta financeira, não na operacional. A operacional pode ser cornetada? Sim. A Petrobras, assim como a Raízen, por exemplo, ano passado, em relação ao açúcar, quando subiu pelo evento não recorrente, vamos assim dizer, da Índia, a Raízen não conseguiu capturar a alta do açúcar. E aí a São Martinho, mandou bala, foi 10. A Raízen foi nota 5, tá? Na alta do açúcar. Então, no operacional, no micro, a empresa não foi tão bem. Agora, eu espero esse ano que a Raízen no etanol vá muito bem, porque o etanol está subindo 40% no ano. A Petrobras, no segundo tri de 2024, viu o petróleo subir e o dólar subir, tá? Eu não sabia dessa mancada, né? Desse hedge, dessa bomba na rede cambial aí, no resultado, não imaginava um impacto tão grande. Então a gente pode cornetar por que esse impacto foi tão grande, porque a posição foi tão direcional assim, não conseguiram ali, né, mitigar. Então, dentro do mercado financeiro, a gente tem várias maneiras de mitigar a mitigação, né, mitigar o hedge. Então a gente pode cornetar, e no EBITDA também veio abaixo. Então no lucro operacional recorrente, incluindo os não recorrentes aí do financeiro, a Petrobras também não foi, ela veio abaixo, certo?
Então, dá para se conectar ao resultado, mas não da maneira pela qual todos os jornais estamparam como sendo o principal foco, o lucro, o prejuízo. Tá? Acho que a gente tem que ver ali que a Petro deixou de aproveitar uma janela interessante para a commodity. Né? E aí a gente pode comparar o EBITDA dela com o Equinor, com a Exxon, com a Shell, com a Chevron, com a BP. Tá? Beleza. Então, a crítica, a Petrobras, entre aspas, merece ser julgada para baixo nos preços? Sim, tá, sim. Mas nada cavalar. Nada cavalar. Certo? Por isso que as ADRs já sobem 0,74 e provavelmente as ações devem apresentar uma resiliência muito maior do que foi a abertura ou do que foi o mau humor da Faria Lima, dos jornais financeiros ontem. Tá? Foi só degustar um pouquinho do balanço, que aí você já fala, Petro está estabilizando nessas faixas, pessoal. Eu falei 17 a 25 bi, tá? Na geração ali de lucro operacional, de lucro líquido, tirando os não recorrentes. Eu acho que esse é o número da Petro. Aí se de repente a gente tiver ali uma eficiência maior no hedge cambial, tá? E o fim dessa transação tributária, você vai ter a Petro gerando caixa. Hoje, gerando caixa, já está gerando caixa, está com 32 bi de caixa. Você já vai ter a Petro reportando lucro líquido. Então, no balanço, é um sinal de alerta, assim, crível, de mudança de gestão, Não, nada disso. E não dá nem para ver, não dá nem para sentir ali o cheiro da Magda, tá? Porque não deu tempo dela fazer nada ali. O resultado é retrovisor, tá? O que eu teria de preocupação? A mesma que eu tive com a Raízen, por exemplo. Por que ela não conseguiu? Porque a Petro não conseguiu performar bem no operacional em relação aos pares, tá? Nesse miolo de segundo tri que teve petróleo e dólar subindo, ela foi muito mal. No hedge cambial, na parte financeira, a transação tributária é a parte financeira, mas também no recorrente ali, ela tirou uma nota satisfatória, foi medíocre, deixou de ser estrela, tá? Beleza? A gente sempre espera que a Petrobras seja estrela, tá? Bom, falando de estrela, ela ainda continua sendo a mais atraente no preço, tá? Então, o retorno para o acionista, seja por recompra de ações, que eu não sou, o único erro, minha opinião, do Jean Paul Prats foi política de recompra. Estatal, recomprar ações, eu não vejo muito sentido ali, tá? Prefiro que pague dividendos. Faz mais sentido, inclusive para o momento atual. E eu acho que a política de Estado, não do governo atual somente, mas de qualquer governo que venha, direita ou esquerda, cada vez mais salientar, querer utilizar dividendos estatais, tá? Para políticas públicas, para equilíbrio fiscal, etc. Tá? É uma arma ali que o Brasil tem. Uma arma não, né? Um dote que o Brasil tem em diversas companhias mistas, né? Então, eu acho que a Petrobras vai ser uma vaca leiteira de dividendos independente do governo, de direita ou esquerda, por exemplo. É uma política de Estado, a Petrobras, beleza? E ela é o maior retorno de longe, né? Se você comparar com a Exxon, com a Shell, com a Chevron. Não tem a Equinor aqui, né? Mas poderia colocar a Equinor, ela seria maior também. Então, tudo tem preço. É um sinal de alerta, pessoal. Eu ainda não vejo um sinal de alerta. Não vejo um sinal de alerta o resultado da Petro. Eu vejo ali, assim como foi o pagamento de precatório, né, que deixou o nosso fiscal, a foto do fiscal brasileiro tão ruim quanto foi em 2020, tá? Mas é algo não recorrente, né? A PEC dos precatórios de 2021 está sendo paga em 2024, tá? Isso tem um impacto nas contas públicas, sem dúvida nenhuma. A mesma coisa a PEC, tá? E aí, se você é um jurídico aqui, né? Se você é um advogada, por favor, deixe nos comentários aí o trama, que é essa transação tributária, os porquês, opinião também, fiquem à vontade e eu fixo você no topo para saber se essa transação tributária é justa, não é justa, o valor, da onde veio, babá. Aí é uma coisa que eu não vou cornetar, tá? Mas estava no pipeline. Todo mundo que acompanha a Petro e acompanhou a bandeira do governo que foi eleito, iria vir, tá? Iria vir essa grana da Petrobras. Dividendos. Agora coisa doce, tá? Petrobras, então, utilizou a reserva de lucro, tá? Para pagar dividendos. Então, dentro de um dos slides principais aqui que nós temos na apresentação, vamos ver se eu consigo. Se consigo pegar para vocês, tá? Trazer aqui. E ela mostra o quanto da reserva de lucro que ela mandou bala para pagar esse dividendo, tá? Se não me engano, 6,5. É exatamente esse aqui, ó. Então, esse slide mostra o dividendo explicado, tá? Então, lá em novembro de 2023, acordaram ali fazer uma reserva, né? Uma conta reserva de remuneração de capital. Essa conta, no primeiro semestre de 24, estava com 20,6 bi. Desses 20,6 bi, ela foi lá e pegou 6,4.
Tá? Agora está com 15,5 o saldo dessa conta. Então a gente está sentado em 15,5 bi que foram destinados por AGO para remunerar acionistas, caso de repente não se tenha no resultado trimestral o valor suficiente. Foi o caso desse resultado do segundo TRI. Então 15,5 bi fica para o terceiro TRI. Nós temos ainda, né, bastante, eu acredito que se tenha bastante não recorrente para absorver ainda, metade. Tá? Mais uma talagada para aí sim sanar na parte de transações tributárias envolvendo União e Petro, tá? O não recorrente. Certo? Então esse slide talvez acalme você também, tá? Para o terceiro trimestre. Os dividendos, pessoal, anotem aí. Então, no ano, a Petrobras está remunerando você R$ 6,17, tá? No total. Esse é o preço teto, o novo preço teto da Petrobras, se você quiser. Tá? Se você tiver com o meu cenário, que os fundamentos estabilizaram, então você pegar 2024 e projetar 2025 muito parelho em relação a dividend yield, tá? Eu acho que é bacana. Esse ano, então, 6,17. 6,17 por hora, se não vier mais nada até dezembrão, temos um preço teto de R$ 102,83. Então, assim, tá tranquilo, né? Tá ainda de graça ali a Petro. Vamos às datas importantes. Dividendo total, pessoal, vai ser 98 centavos, o líquido. Tá certo? Então é 6,17 ali líquido esse ano na plataforma do scanner da bolsa que vocês estão vendo o QR Code lá em cima. Tá? Total de proventos dessa remessa, que tem data corte dia 21. 21 de agosto é data corte. Para você receber, ter direito a receber 98 centavos, que serão pagos em duas parcelas. A primeira parcela, a gente está falando aí de 21 de novembro. Vai ser uma parcela que vai contemplar algo em torno de 46 centavos. Então, pagamento dia 21 de novembro, data corte dia 21 de agosto. Primeiro pagamento, 21 de novembro. Quanto? 46 centavos. Segundo pagamento, 20 de dezembro, junto com o Papai Noel ali. Quanto vai ser? Esse pagamento de 20 de dezembro, 52 centavos. E aí fechou os 98 centavos. Bom, então todo o dividendo vai ser emplacado em 2024, por isso que o preço teto, tá? Por isso que o 6,17 vai fazer parte da barra de 2024, certo? Então 6,17 para 2025 é um valor excepcional para você olhar no seu retorno em yield. Tá? Lembrando que a Petrobras está com uma política de recompra de ações. Então, esse dividendo pode aumentar com a diminuição de ações em circulação. Isso pode acontecer. R$ 6,17, pessoal, a gente vai estar falando aí de acima de 15%, tá? De retorno. Então, só os dividendos da Petrobras bate CDI, seria um IPCA mais 9, IPCA subiu para 4,50, mais 10, enfim, IPCA mais 10. O dividendo da Petrobras continua exorbitante, né? Exorbitante. Vamos lá. A ADR, pessoal, que abriu mal-humorada, tá? Ela já está subindo, tá? Em 14,37, já está subindo aí 1,34%. Então, o que o gringo quer? O gringo quer dinheiro, quer dividendo. E a Petrobras está muito acima das suas competidoras. Então, é difícil vender a Petrobras. Tá? Não é fácil, pessoal, mas vamos lá. Se o negócio cair pós dia 21 de agosto, já que dia 21 de agosto é data corte, dia 22 pode derrocar. Em dólares, PBR, 9,91, 11,14. Data corte dia 22, e aí eu tenho que tirar aqui R$1 disso, tá? R$1,05, né? Que é o valor. Aqui em dólares não é R$1, pelo amor de Deus. Seria 20 cents, né? 22 cents, algo próximo de 22 cents. Então, 9,70, 9,60 seria o principal suporte para a ADR, 10,80, 10,90, entre 10,90 a 9,70. Seriam os suportes, alvos aqui 18,74, tá? Até a data corte. 18,74, 17,50, 18,74 seriam alvos. Então, a tendência continua de alta, certo, pessoal? E na nossa, abriu com 2% de queda e agora está caindo 0,27%. Tá? Chance de positivar no pregão de hoje? Tem, pessoal, tem chance de positivar por causa do dividendo. Tá? E a data corte é dia 21. Então, uma pressão mais compradora até lá. Eu tenho os descontos engenheiro de obra pronta, né? 36,14. A abertura foi lá, então já subiu. Tá em 36,77. E o 33,96. Essa área é um desconto e um segundo desconto. Tá na casa lá dos 30. Esse desconto na casa dos 31, dos 30, vai perder R$1. O desconto dos 33 vai perder R$1. Então é R$ 32,96, R$ 32,90 é o grande desconto da Petrobras no terceiro trimestre, pós-data corte. Tá? 29 e 30, 30 e 70 são os descontos. Tá? Alvo até data corte, pessoal, a Petrobras pode renovar aqui máxima
dos últimos meses em 39,19. Então, alvo até dia 21 de agosto, mesmo com o prejuízo, 39,19. Tá? Então, é uma região que a Petrobras está, pessoal, que não tem resistências. Então, você, Zé Vendinha, na Petrobras, está pessimista e tem argumentos, tá? O resultado no operacional não foi satisfatório, mas longe de ser desastre. Tá? Só foi pior do que o esperado ali por pouco, né? Por alguns milhões, alguns bilhões. No EBITDA, se não me engano, abaixo do consenso, em torno de 2 a 3 bi. Tá? Isso ela pode recuperar no próximo resultado. Tá? E aí sim, o próximo resultado no operacional, a gente vai ver o dedo ali e a gestão da Magda. Podemos julgá-la lá. Esse não dá para julgar em nada. Tá? Então, a Petrobras ela pode sim subir. O petróleo, que eu acabei nem falando aqui. Vamos olhar para o petróleo, tá? E não para minha carteira. Vamos olhar para o petróleo aqui rapidinho. Vamos para o Brentão da massa. Tá? O Brentão está subindo 0,42. Commodities, pessoal, são o maior risco do terceiro trimestre. Maior risco. O que a gente precisa no terceiro trimestre? Qual é a narrativa, mas principalmente quais são os dados que a gente precisa? Atividade econômica agora nos Estados Unidos, vir fraco é ruim. Tem que vir bom. Muito bom. Muito bom não. Bom. Tá? E aí sobe commodities. Certo? China tem que continuar tentando bater os seus 5%, tá? Para não atrapalhar. E no caso do petróleo, infelizmente, tem as vias tortas ainda, tem os conflitos. Tá? Então tomem cuidado com o minério, tá mais sensível, metálicas de maneira geral, porque elas refletem mais crescimento global por demanda, né? Atividade econômica. Já o petróleo está muito linkado à oferta e à crise, a conflitos geopolíticos. Então esse cara está subindo. Fortalece ali uma expectativa da Petrobras não reajustar para baixo a gasolina e aí, né, o mercado mais um porquê de comprar a Petrobras mesmo com prejuízo. Certo, pessoal? Então petróleo estável, esse cara é difícil de prever. Eu não estou otimista para commodities ainda, tá? Não estou otimista. Acho que o terceiro tri vai ser bem chinfrim. Estou otimista com o quê? Com small, com trig, com small caps. Tá? Empresas domésticas. E reportaram todas elas ótimos resultados. Então, Petrobras, por que eu acho que a Petrobras vai subir? É porque eu estou achando que o petróleo vai decolar? Ou que vai ficar estável? Não, até acho que o petróleo cede. Só acho que a Petrobras sobe por dividendo. O retorno é muito mais alto que os pares, o valuation está bem descontado, tá? E o retorno passivo é alto. Então, acho que vale mais a pena investir em Petro do que em CDI hoje, tá? No curto prazo. Porque ela está bem acima no retorno. E é política de Estado pagar dividendos. Tá? Não me parece que a Petrobras vai se ver livre, tá, de diminuir dividendos tão cedo, porque é realmente um parafiscal ali o que ela faz. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, quem investe para perto de longo prazo, acalmado, ter compartilhado com vocês os proventos e tal, mas o mais importante é tentar não só pegar o título, tá, das headlines, mas ir um pouco. Eu nem esmiucei muito, tá, do resultado, já foi suficiente para trazer para vocês. Olha, tomou uma naba gigante no hedge cambial e pagou uma porção relevante do que ela, entre aspas não, deve para a União, assim eu entendo, tá? Nessa transação tributária. Não tenho competência para explicar para vocês sobre o mesmo, mas estava aprovisionado já. Estava dito, era bandeira do governo atual, inclusive, adiantar esse pagamento, ter esse pagamento durante o seu mandato. Então já foi metade. Falta mais meiuca, e aí, então, a Petro estará tranquila, livre, leve e solta para não ter esse não recorrente no seu resultado. Certo? Feito isso, um grande abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.